Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Posso ser pequenininho, magro, forte ou grandão. Aparência não importa, o que importa é o coração. Nossa, que cantoria é essa? Tô gostando de ver vocês cantarem. Lili, você tava quase comendo seu cabelo? É que eu tava me empolgada aqui, né? É verdade, vocês estavam nos dois aí. Tudo bem, Theo? Tudo bem, tia Miriam? Então tá bom. Gostei dessa música de vocês. E aí, o que essa música quer dizer? Ah, aí tá fácil, né? Quer dizer que Jesus nos ama. Isso mesmo! E sabe, na Bíblia tem vários versículos que fala que Jesus ama cada um de nós, não importa a forma que nós somos. Sério? Nossa, quer dizer que ele me ama assim, com esse meu cabelo lindo, maravilhoso, vermelho? Sim, Lili, ele ama você assim, porque foi ele quem te fez. Ixi, ele ama o Theo assim também, né, tia Miriam? Todo marronzinho. É isso mesmo, ele ama o Theo todo marronzinho. Uhul, que coisa boa! É isso mesmo, é muito bom saber que Deus que nos fez e nos ama da forma como ele nos fez. Isso aí, eu fico muito feliz! Então, vocês querem ouvir uma história que eu vou contar para as crianças falando sobre esse amor de Deus? Ai, eu quero muito, 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 tia Miriam. Ah, então tá bom. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o amor de Deus e como ele nos fez de forma muito especial, cada um do seu jeitinho. Olha, fiquem aqui do lado ouvindo a história, tá bom? Tá bom, tia Miriam. Ai, que legal! Vamos! Pois é, crianças, vocês viram sobre o que é que nós vamos conversar hoje? O que será que isso tem a ver com o nosso tema do mês, fé? Vocês lembram o que é fé? Fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. Olha só. O que será que tem a ver o amor de Deus por todos com fé? Sabe, tem um outro versículo na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também outro versículo fala que a fé sem obras, ela não é nada, ela é morta. O que isso quer dizer? Primeiro, se nós não crermos em Jesus, se nós não crermos no nosso Deus como o único Deus, nós não agradamos a Deus. E se nós não praticarmos o amor de Deus, a nossa fé não vale nada. Então, vamos ver o que aconteceu com Pedro e com Cornélio, que era um homem muito especial. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Logo depois da morte, da ressurreição de Cristo. Vocês lembram que nós vimos sobre Paulo? Paulo, ele foi um grande apóstolo, não foi? E ele teve um encontro muito especial com Deus, com Jesus. E a partir daquele momento, Paulo passou a cuidar daqueles que amavam a Jesus
e não a ser mais o perseguidor das pessoas que amavam a Jesus, não é mesmo? Ele começou a praticar o amor de Deus, a colocar em prática a sua fé. Um dia, Pedro, por conta de falar do amor de Deus para todas as pessoas, ele viajava muito. E um dia ele foi para a cidade de Jope. E lá na cidade de Jope, ele chegou até a curar uma mulher que já havia morrido, ou seja, ela ressuscitou, voltou a viver. E lá em Jope, muitas pessoas passaram a crer em Jesus, a acreditar em Jesus como Salvador da vida delas e aceitar a Jesus. Mas eles queriam aprender sobre o amor de Deus, aprender sobre Jesus e como ser um verdadeiro discípulo. Então Pedro ficou naquela cidade por vários dias. Pedro estava hospedado na casa de um homem chamado Simão, e Simão morava próximo ao mar. Pedro ficou na casa dele por vários dias. E Simão tinha uma profissão. Ele trabalhava o couro, ele mexia com couro para produzir aquilo que eles precisavam, sandálias, sapatos e tudo mais. Até mesmo para fazer tendas, porque muitas pessoas moravam em tendas naquela época. Bom, mas acontece que numa outra cidade, em Cesareia, uma cidade que ficava a uns 60 quilômetros ao norte, tinha um homem que se chamava Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era um comandante do exército romano. Ele era muito importante, mas esse homem era temente a Deus, ele e a sua família. E eles amavam a Deus e ajudavam as pessoas pobres e todos aqueles que precisavam de ajuda. Cornélio estava orando na casa dele quando de repente ele ouviu alguém chamar o nome dele. E ele ouviu uma mensagem que foi trazida por um anjo. Vamos ouvir a mensagem que ele ouviu? Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e Ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem o homem chamado Simão Pedro. Ele estará hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Pois é, olha só, Cornélio não conhecia Pedro, não sabia quem ele era. Mas ele obedeceu. Ele pegou 2 soldados seus e mandou que fossem lá em Jope e buscassem aquele homem. Aqueles homens foram até Jope. E quando Pedro estava lá na casa de Simão, ele fazia suas orações. Pedro era um homem muito temente a Deus. E ele precisava muito de que Deus estivesse em comunhão com ele, para que ele enfrentasse tudo o que fosse necessário e falasse do amor de Deus àquelas pessoas e fizesse os milagres que Deus desejasse que ele fizesse. Então Pedro orava muito. E Pedro estava lá em cima da casa. A casa não era como a nossa casa é hoje, né? Com telhadinho e tal. Elas eram umas casas diferentes. Geralmente em cima da casa eles tinham um lugar para colocar os grãos, para secar os grãos. E Pedro então subiu, porque era um telhado reto, e lá ele estava orando. Quando Pedro estava orando, ele teve uma visão muito diferente, muito estranha. Sabe o que é que foi que Pedro viu? Tcharam! Olha aqui o que foi que Pedro viu. Ele viu descer do céu, como em forma de um lençol mesmo, um painel cheio de animais. Olha, tinha animais de todo tipo de animais. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a voz de Deus falando assim: Pedro, levante-se, mate e coma.
E aí Pedro respondeu: Não posso comer, Senhor, de modo algum. Eu nunca toquei naquilo que era impuro. Por que será que Pedro falou que era impuro? Porque lá no livro de Levítico, Deus deu algumas ordens e alguns animais os judeus não podiam comer. E aí, sabe o que Deus falou para ele? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Pois é. Ele podia comer de tudo, porque aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus criou, era puro. E sabe quantas vezes isso aconteceu? Mais 3 vezes. Mais 3 vezes apareceu aquele lençol com todo tipo de animais. E aí a voz de Deus novamente falava com Pedro. Pedro não entendeu muito bem, mas enquanto ele estava lá em cima orando, os homens de Cornélio chegaram. Eles chegaram e falaram que se era ali que estava Pedro. E aí Simão mandou chamar Pedro e Pedro desceu. E eles falaram: olha, o nosso comandante, o nosso chefe, mandou que nós viéssemos aqui buscar você e você deve ir conosco. Pedro, então, convidou aqueles homens para que entrassem e almoçassem com eles. E eles então falaram: olha, nós precisamos ir. Mas eles almoçaram e no dia seguinte, Pedro pegou as suas coisas e aceitou o convite e foi até a casa de Cornélio. Então Pedro compreendeu o que significava aquela visão que ele teve enquanto orava. Era o Espírito Santo dizendo para ele que ele deveria sim ir até a casa de um homem que não era judeu para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Deus ali deixou claro, através daquela visão, que ele amava a todos, não importando se era um judeu ou, como eles chamavam antigamente, um gentio. Gentio eram aqueles que não eram judeus. E Pedro foi até a casa de Cornélio, e Cornélio era um homem muito bom. Quando ele chegou, Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. E sabe o que Pedro disse a ele? Cornélio, não faça isso. Eu sou um homem como você. Eu não sou Deus. E Cornélio então levantou-se, chamou seus amigos e chamou todos da sua família para que eles ouvissem do amor de Jesus. Pedro contou a eles sobre o sacrifício que Jesus havia feito, que Jesus havia morrido numa cruz, porque ele amava a todas as pessoas, por amor a nós, para trazer o perdão dos nossos pecados, para restaurar novamente a nossa ligação com Deus. E todos então aceitaram a Jesus, receberam o Espírito Santo e Pedro batizou todos eles antes de voltar para Jope. Gente, olha que história mais linda! Deus quis deixar claro que Ele nos ama, não importando de onde nós somos, não importando a cor da nossa pele, não importando se nós temos um olhinho puxado, não importando se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou mais gordinho, mais fortão, mais magrinho. Ele nos ama como Ele nos fez. E é isso que é importante, que você fale de Jesus a todos aqueles que estão perto de você, a todos aqueles que você conhece. A sua vida deve ser uma vida que demonstra o amor de Deus. E aí sim, você vai estar falando da sua fé. Você vai estar demonstrando a sua fé. Olha que coisa mais bonita. As pessoas vão poder crer em Deus, olhando para você, vendo Deus na sua vida. Vendo o amor de Jesus na sua vida. Se você for como Cornélio, um homem bom, que amava as pessoas, que ajudava as pessoas, que fazia para as pessoas aquilo
que ele queria que fosse feito para ele. E aí, crianças, gostaram da história? Eu amei, tia Miriam! A parte que eu mais gostei foi quando o anjo apareceu para Cornélio. Ele ficou muito assustado. Eu acho que eu ia amar ouvir aquele vozeirão daquele anjo. Nossa, que especial! É verdade. E o que eu aprendi é que nós devemos tratar os outros do jeito que nós queremos ser tratados. É isso mesmo, tia Miriam! A gente tem que amar todas as pessoas! Isso, crianças, muito bem! Vocês aprenderam tudo direitinho! Parabéns! Então vamos lá, vamos sair cantando? Vamos falar tchau para as outras crianças aqui do vídeo? Vamos! Tchau, crianças! Tchau, criançada! Ó, vamos cantar junto, hein? Vamos! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Oba, Jesus me ama! Bom, agora a Lili e o Theo já foram e eu quero me despedir de vocês então. Mas antes eu quero ler com vocês o nosso versículo do mês. Nosso versículo está onde? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Vamos ler juntos? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que a fé de vocês cresça a cada dia mais e que o amor de Deus possa ser demonstrado por meio da sua vida. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua semana.